Vamos iniciar o nosso estudo das quintas-feiras e para isso vamos fechar os nossos olhos, elevando o pensamento até Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, o nosso amigo, que as tuas bênçãos, Senhor, possam se fazer na vida de cada um de nós que estamos sintonizados com esse estudo, que possamos aprofundar verdadeiramente em conceitos e valores que darão à nossa vida uma orientação. Faz-se necessário que nós espíritas entendamos. A doutrina espírita veio ser complementada pela psicografia de Chico Xavier, pela postura, pela vivência. E isso é que vai fazer com que possamos ter elementos para enfrentarmos as situações, as vicissitudes que são naturais na vida de cada um de nós. Rogamos, Mestre, que as tuas bênçãos possam nos envolver e que esses amigos espirituais que dirigem a este estudo, vinculados à nossa casa, Dona Emília Santos, o tio Rolandinho, a tia Bebel, o meu pai, a Dona Irma Ragazzi Martins, a Dona Benedita Fernandes, possam estar conosco, dando todo o amparo e toda a proteção. Gratos, vamos iniciar dando graças a Deus, e que assim seja. Então, nós vamos entrar na 12ª parte, que vai ser tratado a partir daí, a palavra de Monteiro. Doutrina só na palavra. Capítulo 12, então, nós vamos ver que o André Luiz havia pedido para Vicente a ter contato com doutrinadores. Então, nós vamos ver mais um doutrinador. Nós vimos Belarmino Ferreira e agora vamos ver a Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino, então, Monteiro, quem tomar a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros, e as lições são sempre novas. Então, é importante que a gente compreenda. Este centro de mensageiros é onde vão ser preparadas estas vivências desses espíritos para virem ao cenário material, trazendo as diretrizes para a doutrina espírita, trazendo elementos para que a pessoa possa se defrontar. Mas as experiências eram variadas, como continuam sendo, pois as pessoas ainda estão, quando chegam no cenário material, vinculam-se de forma intensa com a materialidade. Então, veja lá, são determinadas situações que a pessoa vai, nestas conversações, podendo se aprofundar. Então, são sempre novas as lições. O número de pessoas que ela estava, de falidos, era muito grande. Vamos ouvir perguntas. Devido aos tempos em que estamos, né, de transição, e pensando nos anos 50, 60, esses médiuns doutrinadores que caíram, que falharam, iria ser dada outra oportunidade para reencarnarem no meio espírita com novos trabalhos ou não mais? Sim, no meio espírita, com novos trabalhos, para que a pessoa pudesse, a partir daí, vir reparar o que não fez, reparar o que tinha do passado, mas com uma experiência a mais. Então, isso, de alguma forma, faz com que o espírito tenha uma robustez, porque a gente tem que ter essa noção. Para que a gente venha a acertar, muitos erros são cometidos. Porque, a partir de determinado momento, o ser humano tem inteligência. Ele começa a fazer sopesamento, comparações, analogias, e ele já não quer mais errar, mas é porque falta a ele elemento e maturidade. E é o que vai ser ganho com estas situações que foram de forma infeliz vivenciadas, mas esta troca de experiências fará com que muitos deles tenham estas possibilidades. Nós vemos, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, a mesma coisa. Eles estão entre irmãos que cometeram aquela situação, já agora num abrigo junto a Maria, junto aos trabalhadores de Maria, podendo trocar experiências para que a pessoa vá despertando dentro dele estes valores, para que ela vá despertando estas novas concepções.
tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se a minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria esta conclusão. Parece mesmo. É que nós não nos envolvemos de forma real com o cristianismo. Conhecemos o cristianismo de há muito tempo. Conhecemos o cristianismo de milênios. Mas faltam-nos elementos para que tiremos o que tem de melhor na doutrina espírita, no cristianismo. Nós vemos o caso que nós nos reportamos ao livro Memórias de um Suicida, Camilo, que havia cometido um suicídio, ele retroage no tempo, ele faz uma regressão de memória e ele vai ver que verdadeiramente ele havia convivido com Jesus, havia jogado pedra, havia cuspido em Jesus, em Maria ele havia humilhado, havia vilipendiado e assim por diante. Então, o caso dele é diferente do nosso, não é não. Nós tivemos contato com o cristianismo, nós prejudicamos ao próximo porque queríamos tirar do cristianismo a pureza, queríamos colocar a partir daí valores materiais. Então, parece que o Espiritismo chegou antes da hora. Não, foi uma preparação que foi sendo feita. O cristianismo veio, teve uma possibilidade com a vida dos apóstolos e dos discípulos deles de se espargir, de se espalhar. Vemos a figura de Paulo de Tarso, vemos depois Inácio de Antioquia, vemos e outros, porque discípulo dos discípulos, que vão levar a mensagem a muitos lugares, Pedro, João, e todos os apóstolos. Então, nós tivemos contato com isso. Só que começam a reencarnar no seio do cristianismo as pessoas que viriam levar ao que? A corrupção, iam conspurcar e iriam enxertar coisas. No entanto, estas pessoas se vinculam e passam, a partir dos erros, a partir das consequências das atitudes, a despertarem. É o nosso caso. A possibilidade é esta. Nós estamos tendo, não o segundo, não o terceiro, não o quarto, estamos sendo chamados pela enésima vez para estarmos juntos a Jesus. E qual é a nossa busca? Por coisas materiais. É isso que ele vai nos falar. Parece que é prematuro. É porque as pessoas, nós ficamos tão envolvidos com a materialidade que quando algum daquelas pessoas que vêm e renunciam, nós vemos Dona Benedita Fernandes, nós vemos o caso aqui em Araçatuba, do nosso tio Rolandinho, nós vemos Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, nós vemos tantos que renunciaram, Carbachútel, para servirem ao Cristo. E quando esses fazem desta forma, soam como algo estranho, porque as pessoas não entendem que este é o caminho. Nós podemos viver, mas nós não podemos nos apegar de forma intensa. Então, ele chegou à conclusão que se ele não tivesse essa confiança plena, que tudo ocorre no momento certo, ele imaginaria que o Espiritismo havia chegado antes. Não, ele chegou no momento certo em que as revoluções todas haviam ocorrido, revoluções sociais, revoluções morais, revoluções agora que dariam ao ser humano possibilidade de entenderem a reencarnação, a lei de causa e efeito, a continuidade da vida e as consequências que nós vamos levar aqui a colar. Nós tínhamos condições, só que falta a nós a maturidade espiritual. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio, explicando: o nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Então, Belarmino, que ali estava, junto com André Luiz e Vicente, disse que Monteiro tinha uma grande experiência. Então, ele iria colocar agora a sua experiência. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. Este é o grande problema. Nós temos que entender que, infelizmente ainda, nós somos seres circunstanciais.
As circunstâncias faz com que a gente seja levado para aqui ou para colar. Raros somos daqueles que superam o meio. Raros são aqueles que, estando no meio inóspito, árido, difícil, que não possibilita aquela semeadura, mantém-se convicto, sereno e com o exemplo, e com o denodo, e com o empenho, e com a boa vontade, vão mudando as circunstâncias. Raros são estes. Então, veja bem, ele está dizendo que é muito difícil escapar à influência do meio. E qual é o meio? O meio é materializado. O meio tem, a partir daí, um status quo, ou seja, o meio veicula ideia de que ele tem padrões de comportamento que geram padrões de felicidade. Então, nós temos um padrão estético, nós temos um padrão de consumo, nós temos um padrão de lazer, nós temos um padrão, a partir daí, que deveremos fazer isto e aquilo. Tudo é padronizado. Quem que padronizou? Os materialistas. Eles vendem, a partir de uma veiculação de propagandas massivas, intensas, a ideia de que a felicidade se encontra logo ali. Se nós tivermos este corpo, se nós tivermos este consumo, se nós tivermos estas roupas, se nós formos a estes locais, se nós agora estivermos convivendo com estas pessoas. Então, é vendido uma ideia de que a felicidade se encontra nestas situações materiais. Então, o meio vai influenciando e a pessoa deixa se envolver de tal forma que, se ela não responder ao meio de acordo com aquilo que é colocado a ela, ela se sente insatisfeita. Se ela não tem condições de ter um corpo, se ela não tem condições de ter aquela postura que é esperada, indo a tal ou qual lugar, vestindo esta ou aquela roupa, estando padronizada com determinados tipos de conversa, eles padronizam tudo. E aí as pessoas precisam ter como os espíritas e aqueles que são formados ou orientados em lares espíritas precisam dar elementos para se contrapor a este materialismo. E a pessoa, se não tiver estes elementos, mesmo tendo, é difícil, é um conflito que se estabelece. Então a pessoa imagina que é fácil ela superar. Não é fácil, não. Ela veio, ela tem elementos, ela foi treinada, ela foi, a partir daí, condicionada, mas ela chega no meio em que ela fica como melancólica, ela fica insatisfeita, ela fica, a partir daí, se não atende a estes reclamos e a estes padrões, ela se sente com baixa autoestima. Tudo é veiculado como se nós tivéssemos verdadeiramente conhecido o padrão ou aquilo que nos leva à felicidade. Nós sabemos tudo, menos isto. As pessoas buscam padrões e padrões e padrões e não chegam à felicidade. Cada vez estão mais distantes. Então, por quê? Porque é algo que vai constrangendo, é algo que vai levando as pessoas, a partir daí, a se sentirem muito mal. Porque se ela atende a um padrão, ela não atende ao outro. Mas se ela atende a um e atende ao outro, falta a ela um outro elemento, porque ela sempre é alguém que está querendo que os outros avalizem aquilo que ela realiza. E isto gera uma insatisfação, porque o outro é alguém que tem problemas, dificuldades, alguém que tem problema com autoestima, tem medo, tem ansiedade, tem insatisfações e quer padronizar de que forma? De uma forma infeliz. E aí as pessoas mudam aqui e acolá, mudaram as tendências, mudaram agora as buscas, e a pessoa fica enlouquecida, cada vez mais distante. Felicidade é um estado íntimo, interior. E aí as pessoas precisam se contrapor. Valores espirituais são valores difíceis de serem conquistados, mas são aqueles que nos libertam, aqueles que fazem com que a gente possa vencer ao meio. Se não estivermos bem envolvidos por estes valores e não soubermos verdadeiramente o que viemos e o que queremos fazer, a gente deixa se envolver pelo meio, deixa se envolver pela materialidade. E é isto que ele está apontando. E é isto que nós precisamos, espíritas que somos, levarmos aos nossos filhos esta orientação,
porque a gente vai brigar por um monte de bobagem. O essencial não é dado. O essencial, os valores morais, aqueles que nos trarão a paz e o equilíbrio, não é nem veiculado próximo. Nem veiculado próximo. Então, este é o apontamento que ele nos faz aqui. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. É isto. Os sentidos físicos estão a todo momento sendo superexcitados, sobreexcitados. Por quê? Porque as pessoas precisam vender. As pessoas precisam fazer com que aguce no outro a compulsão por comprar, a compulsão pela sexualidade, a compulsão por comer, a compulsão por isto e por aquilo, porque eles precisam vender, eles precisam, a partir daí, manterem aquele status quo sendo abastecido. Então, o materialismo é um círculo vicioso, mas mais do que um círculo vicioso, é um local que nos leva a insatisfações e insatisfações. A gente precisa lutar contra os sentidos, não precisa orientar os sentidos. Precisa dar agora um bom andamento aos nossos sentidos para que eles estejam agora doutrinados e disciplinados pela consciência. Se assim não for, a gente não escapa desse doloroso desastre, porque é doloroso. A gente vem com valores e aí a pessoa tem uma certa euforia quando começa a conhecer, acha que vai fazer a grande mudança da vida dele, mas falta o quê? Falta empenho, falta continuidade, falta boa vontade. São tantos os apontamentos e são tantas as pessoas que falam e fazem de forma contrária dentro do movimento espírita que fica difícil. Mas a pessoa precisa entender, nós estamos escudados no Cristo. Como nos falava Chico Xavier, se tirarem o Cristo do Espiritismo, eu sigo com o Cristo. É isto. Estão tirando o Cristo do Espiritismo, estão levando ele à política, estão levando ele à materialidade, estão levando eles às sensações, estão levando em locais que ele não está. O Cristo é aquele que veio nos dar posturas éticas, morais, de vencer agora as emoções, que ainda palpitam muito em nós. Então a gente quer impor, a gente quer fazer com que o outro, a partir daí, se sinta coagido, se sinta mal com aquela postura e assim por diante. Isto significa, o homem velho ainda não foi superado, o Cristo ainda não habita no nosso interior. As posturas do Cristo são outras. Ou nós buscamos isto, vencermos isto que está ocorrendo ao derredor, uma luta insana, irmãos digladiando irmãos, famílias se dividindo, nós não chegaremos ao nosso objetivo maior, libertarmos-nos dos sentidos, vencermos os apetites, estarmos disciplinados para realizarmos a tarefa junto ao nosso irmão, sem partidarismo, sem preconceitos, sem isto e sem aquilo, lutando pelo que nós temos que lutar, pela nossa melhoria. E aí, André Luiz quis saber, mas como? Como você caiu de forma desastrosa? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos do coração. É isto. Aquele irmão que não tem sentimentos, que não tolera, que não compreende, que não apazigua, que não é paciencioso, que não vive a caridade, que não faz com que as emoções estejam sendo superadas e deem lugar agora para esses sentimentos. Se nós não fizermos isto, nós ficamos pessoas passionais. E pessoas passionais não são médiuns isentos, não são médiuns idôneos, não são médiuns que a espiritualidade possa acreditar e confiar. Não, claro que não. A pessoa, a partir daí, ela não olha o outro como irmão. Ela olha o outro pela cor, pela isso, por aquilo e por aquilo outro.
Infelizmente, a gente precisa colocar o Cristo na nossa vida, vencendo a esta animosidade. Então, os raciocínios, a pessoa muito inteligente, aqueles que estão na doutrina espírita têm um nível de inteligência, claro, para compreender todas estas colocações, mas falta-nos o quê? Maturidade afetiva, maturidade dos sentimentos, equilíbrio, para que a gente entenda o que nós podemos e devemos fazer com a doutrina espírita e com a mediunidade. Então, a gente vai ficar estudando mediunidade, a gente vai querer saber dos fenômenos aqui e acolá, conhecendo médiuns aqui, conhecendo médiuns acolá, estudando, fotografando. E aí? O que isso renova em nós? O que isso modifica em nós? Ah, mas eu acredito. Eu vou ser agora alguém que vai espargir estes conhecimentos. E daí? Para nós, isso tem pouca validade, valia pequena. Ainda que contribuamos para com o nosso irmão, nós temos que contribuir para conosco. Colocar sentimentos no coração, olhar ao outro como irmão, apaziguar os nossos ânimos, acautelar a nossa vida, ter serenidade, não nos imiscuirmos de forma tão intensa com as coisas materiais que estão ao nosso derredor. Então, entendamos. Olha o que ele está nos colocando. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero. E foi o que me aconteceu. É isto. As pessoas são entusiastas, mas não têm a sinceridade de propósito. Como é que nós vemos isto? Nos primeiros momentos de dificuldade, nos primeiros embates que estão ao nosso derredor, perdem as referências, se fazem de alguma forma tão envolvidos e tão fanatizados que perderam o fator de libertação. O Cristo é o nosso libertador, com posturas novas, com novas buscas, com um novo entendimento da vida. Não lutarmos pelas coisas que não redundam em nada. A gente quer ganhar a discussão e perder a amizade. A gente quer denegrir o outro porque a gente precisa impor a nossa opinião. Isso aí é algo arcaico que nós já utilizamos muito em um passado. Vençamos este vício intelectual, porque a pessoa quer impor raciocínios, impor verdades, e nós não temos verdades, nós temos pequenas versões. O que nós conhecemos de uma verdade plena? Estamos tão distantes do Cristo. Se nós estamos distantes do Cristo, as nossas verdades são pequenas versões. Quando nós sairmos ou vencermos a nossa animalidade, as nossas paixões, nós passamos a ver a vida de um outro prisma. E nos fala Kardec, no livro Obras Póstumas, que ele só conseguiu superar todas as contendas, todas as agressões, todas as traições, porque ele olhava a vida de uma forma serena, de uma forma equilibrada. Se nós entendemos que Kardec fazia, Chico Xavier da mesma forma fazia. Não é a mesma personagem? Claro, ele era um ser desapaixonado, tinha posições, tinha opiniões pessoais, não entrava em celeumas, não entrava em contendas, não criava divisões. O que está ocorrendo é isto, são pessoas entusiastas, não são sinceros seguidores do Cristo, não querem fazer a grande luta contra a nossa inferioridade. Querem apontar e não querem modificarem-se. Querem mostrar caminhos e não querem eles seguirem o caminho da paciência, da tolerância. Então, é importante que a gente compreenda o que está colocado por Monteiro. Depois de ligeira pausa, Monteiro prosseguiu. Não preciso esclarecer que parti de nosso lar no outro tempo em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. É isto. Um doutrinador, um orientador, alguém que veio para fazer as preleções, veio para levar o entendimento e não a dissensão, e não o ressentimento, e não agora o ódio,
e não criar agora mágoas, e não criar problemas. E como nós faremos isto? Olhando de uma forma espiritual a vida, não entrando nas paixões humanas, não nos debruçando sobre elas como se nós fôssemos alguém que deveríamos viver intensamente, trazendo para a nossa casa coisas que não são nossas, para o nosso lar, para o nosso local de trabalho, para o nosso centro espiritual, onde nós exercitamos a mediunidade, aonde nós colocamos em prática os nossos conhecimentos. E aí, como é que nós vamos fazer com que os encarnados e desencarnados possam se iluminar, se eu não me iluminei? Eu serei um cego, que estarei orientando outros cegos. Só vamos nos iluminar se nós dermos à inteligência a diretriz dos sentimentos. Inteligência se perde, inteligência se desvia, inteligência verdadeiramente se apaixona, porque está envolvida, de forma geral, com as emoções. Quando nós agora levamos ela a um novo padrão, compreendendo o irmão, tolerando, respeitando, fazendo com que nós sejamos generosos, com que nós sejamos compassivos, com que nós sejamos pessoas que convivem de forma harmônica, aí nós estamos dando à nossa inteligência o caminho correto. Aí nós poderemos estar buscando a nossa iluminação e poderemos, como exemplo, ajudar os outros. Mas nós estamos distante. Mas esta é a nossa luta. Este é o nosso empenho. E isso é que nós objetivamos. Vencer a nós mesmos. Ou nós não entendemos? Qual o caminho? O caminho é este que o Cristo nos falou. Não é outro. Continuemos. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira, Belarmino, pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Então, eles estavam em nosso lar, foram programados, foram condicionados, se prepararam de forma intensa para que viessem ao cenário material, trazendo elementos para auxiliarem médiuns, para auxiliarem os espíritos comunicantes, enfim, para fazerem com que a doutrina espírita pudesse se espalhar pelo Brasil, pudesse, a partir daí, dar à vida das pessoas uma serenidade, luarizar os sofrimentos na vida de cada um de nós. A doutrina espírita é este bálsamo, é esta bênção. Se nós trouxermos ela no devido lugar, no devido valor, e quando ela for necessária, nós estivermos prontos a vivermos ela em plenitude. E quando nós vemos isto nas pandemias, como nós vemos isso nesses embates políticos, nessas situações, como é que nós nos colocamos? Nós nos colocamos temerosos? Nós nos colocamos apaixonados? Nós nos colocamos de uma forma irracível? Nós nos colocamos intolerantes, julgando a postura e a posição do outro? O nosso núcleo estará dividido. As pessoas diferentes pensam de forma diversa. Como nos fala Rui Barbosa, a melhor maneira de tratarmos diferentes é tratarmos a eles de forma desigual. Eles são diferentes. Então nós temos que compreendê-los. Nós precisamos apaziguar, precisamos acerenar. E é isso que ele está dizendo. Eles partiram de nosso lar para fazerem diferente. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa. E intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Olha bem, a pessoa, quando ela vem de um local bom, quando ela se aproxima daquilo pela qual ela veio fazer, porque esta é a tarefa primordial da vida dele. É a nossa tarefa primordial, porque se nós dermos elementos para nós mesmos nos modificarmos, nós daremos elementos aos nossos familiares, aonde quer que nós nos encontramos. E aí nós poderemos fazer diferente. Então a gente pode somar na vida dos outros. E aí, quando a coisa surge, aparece, a gente passa a entender, eu sou daqui, aquilo responde aos meus anseios, aquilo verdadeiramente faz
com que o meu coração se tranquilize. Então é isto. Ele se tomou de uma intraduzível alegria quando, em contato com a doutrina espírita, no início do momento em que ele estava na juventude, agora adentrando a maturidade. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Vocês imaginam? A mãe veio para respaldá-lo, a mãe veio para dar a ele uma orientação. Ele é um endividado, ele precisa fazer diferente, ele precisa refazer caminhos que outrora fez com ódio, com dissensão, com ressentimento, levando agora a beligerância, levando agora as pessoas a caírem. Agora ele precisa orientar, agora ele precisa apaziguar, agora ele precisa mostrar a elas um caminho da pacificação. Então, a mãe veio para auxiliá-lo. A pessoa nasce num lar espírita, imagine a responsabilidade deste ser. Ele tomou contato com valores que deverão nortear a sua vida. Enorme entusiasmo, instalara-se no espírito. Então, a mãe ficou verdadeiramente satisfeita. A mãe agora se tornou um ser que imaginou estar cumprindo com o seu papel, porque a pessoa acha que ela cumpre com o papel dela de pai, de mãe, quando ela leva o filho à universidade, leva o filho a um emprego, leva o filho agora a um entendimento disto e daquilo para que ele possa tocar a sua vida material. E aí? Não cumpre o papel? Ela cumpre efetivamente o papel quando ela norteia este ser para ser um homem de bem, um homem com ética, com critérios, com bom senso, um homem que irá servir a comunidade. Então, os valores espíritas são os valores do cristianismo que devem tomar conta no nosso ser, que devem efetivamente dar a nós a noção de responsabilidade. Eu passei elementos, valores, eu dei aos meus filhos, aqueles que estão junto a mim, elementos para que eles pudessem se defrontar com as dificuldades de uma outra forma. É isto. A mãe estava entendendo. Ela havia cumprido com o seu papel. Vamos ouvir perguntas. Desviar, né? Abandonar a tarefa, a missão e se perder, digamos, a encarnação. É fruto de um acúmulo de erros ou um instante pode pôr tudo a perder? Por exemplo, em tempos como que vivemos de paixões políticas e materiais, pode um médio pôr tudo a perder por questões fúteis, pequenas, rápidas, ou é um acúmulo que essa loucura leva? Em geral, é um acúmulo que vai se denotar a gota d'água naquela situação específica. Mas ele vai dando mostras disto e daquilo outro. Para que nós entendamos, não querendo denegrir, mas utilizando isso como exemplo, a figura de Valdo Vieira. Aqueles que conviviam junto, Valdo Vieira e Chico Xavier, viam a forma não muito cortês, não muito fraterna com que Valdo Vieira tratava Chico Xavier. Então, ele dava mostras que ele iria agora, efetivamente, deixar de lado aquilo. Ele não tinha na sua postura íntima, ele não tinha na sua vida natural aquela maneira serena, equilibrada, respeitosa de tratar ao Chico, hein? E aos outros ele tratava com um certo olhar de cima para baixo, sem desprezo, sem para utilizarmos em exemplo a nós mesmos. Então a gente vai dando mostras, são pequenos preconceitos, são pequenas atitudes, são pequenas situações que chegam a um determinado momento que é difícil, a pessoa mostra quem ela é. São nos momentos difíceis que nós mostramos verdadeiramente quem somos. Nos momentos difíceis, a pessoa está pronta a enfrentar uma pandemia, está pronta agora a não se envolver passionalmente num clima que se fez muito, muito, muito ruim no nosso planeta, no nosso país, principalmente pelas excentricidades, pelos excessos. Então, precisamos entender, a pessoa pode ter um determinado momento em que ela estava indo bem e mostre uma determinada fragilidade, pode ocorrer, mas, em geral,
isso vai sendo mostrado e as pessoas não veem, não têm olhos para visualizar aquilo que aparece naquela situação específica. Então, a gente precisa ter cuidado, nos policiarmos. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. Então, veja bem, ele veio para um grupo mediúnico, ele já se envolveu com o grupo mediúnico, já passou a liderar, ele tinha uma acuidade, ele tinha uma destreza, ele tinha agora um conhecimento que foi perpassado pela mãe, mas também ele foi um estudioso, ele vai nos mostrar, e a partir daí, ele tinha sob o seu controle médiuns de efeitos físicos, psicógrafos e médiuns psicofônicos. Ou seja, ele teria que ser o orientador. Ele veio para este entendimento espiritual, traz no seu inconsciente armazenado aquelas vivências no plano espiritual, que agora surgem com uma facilidade quando ele se defronta com as letras no cenário material, quando ele se defronta agora com a literatura que é apresentada a ele, de Allan Kardec, de Leon Denis, de Ernesto Bozano, de Gabriel Delaine, de Aksakoff e assim por diante. Eram esses livros que ele tinha à época, de Bezerra de Menezes e assim por diante. E aí, quando ele toma contato com tudo isto, o que ele faz? Ele tinha elementos, ele tinha cabedal, ele tinha condições de interpretar para estas pessoas. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Veja bem, a pessoa ficou fascinada, ele coloca comércio, não é um comércio com este intercâmbio, mas a pessoa pode fazer disso um comércio, se ela não tiver o equilíbrio, se ela não tiver o bom senso, e ela quer isto para ter aquilo. Ela é agora alguém que vai estudar e quer trazer elementos. Já passamos desta fase. Agora é para orientar, para consolar, para dar diretrizes. E os livros aí estão para nos nortearem. E ele, então, se esqueceu do quê? Do aspecto moral. É o aspecto dos sentimentos. É o aspecto dos sentimentos que são sempre positivos, que levam a surgir em nós um ser que tem moralidade, um ser que não agora coaduna com isto e com aquilo. Não é que não coaduna e a partir daí tem ódio de quem está veiculando ou está envolvido com isso. Não, compreende, tolera, passa por cima. Não agora não mostra o lado ruim do outro. Então é importante esta noção para que entendamos. Ele veio para um aspecto moral, que a mãe, que os livros, que a doutrina iria possibilitar. Tínhamos 4 reuniões semanais, as quais comparecia com assiduidade absoluta. Então, primeiro, ele era um ser assíduo. Segundo, estava errado a forma de agir. Não dá para que alguém vá em 4 reuniões mediúnicas. Não dá. Não dá. Reunião mediúnica é uma, no máximo 2 na semana. No máximo 2 na semana. E aí, a pessoa, porque ela tem um dispêndio, e aí o médium fica cansado, o médium fica bocejando em excesso, o médium não é produtivo, o médium não tem um sono reconfortante, e aí ela pode, mas eu posso ter a reunião doutrinária? Posso, devo ir. O médium deve frequentar uma reunião doutrinária, o médium deve estar numa reunião doutrinária para o aprendizado. Mas ele pode estar numa outra reunião de estudo? Sim. Exercer a mediunidade, ele não pode. Ele não pode, porque senão ele ficará estafado. E esta síndrome que gera o excesso do dispêndio de ectoplasma, o excesso de contato com energias, ele passa a se cansar de forma muito intensa e fará mal à sua parte física. É a falta de orientação no conhecimento da doutrina. Vamos responder pergunta. Existe um limite para quantas comunicações por reunião um médium pode dar? É-nos colocado que numa reunião de desobsessão, o médium de desobsessão, ele pode dar
de 2 a 3 comunicações de desobsessão. Lembremos-nos que as pessoas dizem, falam, que frequentam reunião de desobsessão. Elas frequentam reuniões de atendimento espiritual. Nestas reuniões, em que o espírito apenas com um sopro, apenas com mostrando a ele que ele desencarnou, apenas que nós coloquemos isto e aquilo, ele é levado, este tipo de comunicação nós podemos receber em maior número. Muito bem, reuniões de desobsessão é uma reunião que requisita, que faz com que o médium fique de forma muito intensa envolvido com a atenção àquela entidade, tentando doutriná-la, tentando coibir excessos, tentando filtrar, tentando agora ser para aquele espírito o que vai dar as diretrizes para que ele não se exceda aqui e acolá. Então, é uma reunião que faz com que o médium precise ficar atento de forma excessiva. E aí é uma reunião que a doutrinação vai demandar um tempo ao derredor de 6 a 10 minutos, às vezes, e aí essa entidade vai ser encaminhada, o médium agora vai se refazer, um outro médium agora recebe, não dá para que seja simultânea, porque o médium precisa se refazer. Ah, mas eu vou dar passes no médium. Eu sei, precisamos dar passes nesse tipo de reunião de desobsessão, mas mesmo assim, o médium precisa se restabelecer. E ele vai mostrar se ele tem ou não robustez para mais comunicações. Ele vai dar mostras. E no final da reunião, não estando bem, nós vamos receber um mensageiro, receber o benfeitor, para que a limpeza que foi feita na reunião de vibrações doentias que foram desfeitas possa ser complementada com a presença dos emissários espirituais, que vão se comunicar, dando ao médium esse refrigério, esse reabastecimento. Então, é todo um cuidado que deve ocorrer na reunião. A questão do passe atrapalha nesse cansaço do médium? E pode o médium sair dando passe nas outras pessoas fora do centro? O médium não pode sair dando passe. Vejamos bem, precisa ser médium para ser passista. Médium ostensivo ele não precisa ser. Ele precisa ser alguém assíduo, alguém disciplinado, alguém que tenha uma moralidade, alguém que tenha uma capacidade de modificação e de boa vontade em auxiliar ao outro. Mas esta pessoa passista, como nós somos mais ou menos médiums, então se fala médium passista. Mas esta pessoa tem que ter cuidado. Primeiro, local de dar passes é no centro espírita. Em casos específicos, podemos ir aqui e acolá. Muito bem. Com uma equipe, nunca sozinhos. Ah, mas eu estou na minha casa com meu filho. Muito bem. Casos específicos. De forma geral, nós temos que ir com um grupo de pessoas para que isso não nos prejudique. Então, isso é importante. A outra coisa é, esta pessoa que estiver melhorada, que ele venha tomar passe no centro espírita. Então, temos que ter todo um cuidado para que não gere problemas ao médium. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados, de condição inferior. Então, veja bem, passou a ser para ele uma luta de poder. Passou a ser para ele uma luta de poder. E não é uma luta, não é uma contenda, é uma conversação amistosa. É uma conversação que eu posso e devo ajudar ao meu irmão. Posso ser mais contundente em certos instantes? Sim. Posso ser mais compassivo em outros? Nós temos que ter o tato psicológico. Nós não podemos deixar com que o espírito comande a reunião. Não, não podemos. Quem comanda somos nós, dirigentes, somos nós, médiums, que estamos dando a comunicação. Então, nós temos que ter a noção. Em conjunto, médium, este binômio, médium ostensivo e médium doutrinador, farão com que esta entidade possa ser amparada. Não entremos em contendas, não entremos em situações de desafiar ao espírito, de gerar problemas. E é o que ele está nos colocando. Ele tinha volúpia para doutrinar a esses espíritos. Veja bem com o que ele fazia. Para todos eles,
tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Então ele agora tinha uma exortação, tinha uma conversação que ele havia decorado. Era chavões. Então ele sabia agora que tipo de espíritos ele tinha para doutrinar. Quem é que ele estava em contato? Vejamos. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Todos nós padecemos por nossa própria culpa, pela nossa própria incúria, pela nossa própria invigilância. Sim, mas trazer desta forma, fazendo com que a verdade seja ferina. Então, nós não podemos ser mais verdadeiros do que a verdade. Nós não podemos agora levar a pessoa a se sentir humilhada. A verdade que fere não é uma verdade que é bem colocada. A verdade é aquela que é tranquila, como nos fala Chico Xavier, nos falava, a avenida do contorno. A gente não precisa se colocar de uma forma assintosa, humilhando. Ah, mas eu estou diante da verdade. Verdade, ela por si só se impõe. Não precisa ser contundente, não precisa ser humilhante, não precisa ser algo que leve a pessoa a se sentir muito mal. Entendamos, eles estão com problemas. Se nós fizermos com que eles entendam, porque, veja bem, o espírito tem alguns clichês, algumas verdades, algumas hipnoses em que eles estão submetidos, sim, que nós saibamos agora envolver a eles para que eles entendam. E a partir daí acordem e vejam, eles estão para serem amparados, e de forma geral foi alguém que intercedeu para que eles ali estivessem, porque eles deram mostras de uma pequena agora conflito íntimo, por isso foram trazidos. Então não podemos humilhar a quem quer que seja, muito menos a um espírito. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. A gente pode e deve ter uma postura, uma conduta, uma forma serena, mas nós não podemos, de forma enfática, mostrar a eles que eles estão agora fadados ao quê? Que esperança é dada a esse espírito? Por que ele está sendo ali, levado ali? Para que ele tenha, a partir da noção dos erros, dos enganos, das situações infelizes, mas que está sendo dada a ele uma outra oportunidade. Está sendo dada a ele uma outra motivação, uma outra possibilidade dele se modificar. Então é algo abençoado, é algo que vai lhe ajudar. Então é algo que nós não podemos perder de vista. Então ele fazia com que as pessoas tivessem agora a abstenção, deixassem de mentir. Muito bem, de que forma? De forma enfática, de forma a humilhar, de forma contundente. Nós estamos auxiliando a quem? Os casos de obsessão mereciam ardor apaixonado. Então ele era alguém que se envolvia com o quadro, quando ele percebia que era um quadro obsessivo. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Então, o que ele queria? Ele queria vencer a discussão. Ele era alguém que iria propagandear a doutrina espírita? Não. Ele não está propagandeando, ele está propagandeando as verdades que ele se acha detentor. A doutrina espírita é uma mensagem de paz, é uma mensagem de concórdia, é uma verdade que faz com que nós tenhamos o refrigério na alma. A gente pode ser, em certos instantes, firmes. Muito bem. O espírito desrespeitoso, o espírito, às vezes, que quer nos humilhar ou que quer apontar isso e aquilo, está tudo certo. Mas nós não podemos perder este critério do bom senso. Reduzir o espírito a zero, porque ele estudava para que ele tivesse agora um cabedal, para que ele tivesse uma argumentação e, a partir daí, destilasse sobre este espírito todo o seu conhecimento. E o que é importante que a gente entenda, muitas vezes, na maioria delas, o espírito está em desvantagem. Por quê? Ele está falando através de um médium que não vai lhe possibilitar, porque o médium é o intérprete, o médium é o filtro, que ele fale tudo. Primeira coisa, então, o espírito está numa condição desfavorável. E é para isso mesmo,
mas é para que nós possamos auxiliá-lo. Ele já está constrangido. Estando constrangido, a gente precisa dar elementos para que ele desperte, para que ele entenda. O nosso objetivo é ajudá-lo. Nós não estamos, no caso de uma obsessão, tomando o lado daqueles que estavam no quadro obsessivo, eram obsediados. Não. Nós sabemos que a obsessão é uma sintonia. Nós sabemos que não é o acaso. Nós sabemos que nós temos que ajudar a ambos. Então, é este o contexto. Não tomemos partido de forma ardorosa num quadro obsessivo, porque ele tem as suas razões. Nós precisamos fazer com que ele entenda que eu entendo a razão dele, mas que ele não entendeu a causa por que veio aquela atitude que ele acha indevida. Está no passado. Então, mostrar quadros do passado em que ele foi o algoz, porque a partir daí o outro foi a vítima, e sendo a vítima, em geral, enlouquecemos aquela vítima. Então é importante termos elementos para auxiliarmos. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos, desencarnados, em situação de ignorância das verdades eternas. Então ele queria se sobrepor, queria se impor. É um jogo de poder, é um jogo de imposição do argumento, mas da imposição da força. Nós não conseguiremos fazer com que esse espírito nos respeite. Esse espírito precisa entender da nossa boa intenção, precisa entender que o nosso objetivo é dar a ele um lenitivo, uma orientação, dar a ele agora um roteiro novo. E a partir daí, eles estão envolvidos por versões, mas nós também estamos. Mas eles estavam envolvidos e se chafurdaram em erros de outrora, tentando ter o poder aqui e acolá, sim. Mas nós temos que fazer com que eles entendam. O nosso objetivo é ajudá-los, porque nós estivemos neste mesmo contexto. Infelizmente, esta noção nós não podemos perder de vista. Se nós perdermos a noção que nós somos pessoas que erramos demais, que nós somos pessoas que temos vínculos de forma doentia com a religião, com o poder, com a beleza e com o dinheiro, nós não estaremos criando um clima de empatia, um clima amistoso entre nós e este espírito. Então, é importante esta ponderação para suavizarmos as nossas colocações, para suavizarmos aquilo que vamos colocar. Olha como ele continua. Eu coloquei essa situação aqui, porque nessa situação aqui, no livro Voltei, Frederico Figner é apontado porque ele era alguém que falava e não fazia. Era alguém que falava e não fazia. Então é isso, a pessoa fala, mas não faz. Vamos ouvir perguntas. Ser manso, podemos dizer que é uma das grandes qualidades de um trabalhador espírita, médium e doutrinador? Sim, ter esta paciência. Algo difícil de ser conquistado, mas importante, fundamental. Então é algo que a gente precisa ter esta compreensão, esta superação de sentir-se com orgulho ferido por isto e por aquilo. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas para mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os, regurgitando-os, depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Então, veja bem o que é colocado. É colocado para nós que ele agora estava estudando o Novo Testamento, o Velho Testamento, para que ele tivesse argumentação com estes padres, com estes pastores, com estes que se apresentassem, querendo agora justificar as suas atitudes baseados na Escritura. Ele estudava não para meditar, não para usar em benefício próprio, mas para ganhar a discussão, porque era uma discussão que estabelecia-se. Não era uma conversação amiga,
Não era uma conversação fraterna. Não era algo que levaria a este espírito ao acordamento. Era uma imposição. E, a partir daí, ele não se beneficiava disto. Ele conhecia, tinha um conhecimento evangélico, e aí? Não colocava, mastigava eles ao bel prazer, fazia com que a pessoa se sentisse desnorteada. E aí os espíritos perturbados, como ficavam? Se sentiam diminuídos, porque podem dizer que a doutrina espírita, nós não conhecemos o evangelho. Devemos conhecer, sim, mas não para utilizar, para impor, para denegrir, para prejudicar, para nos beneficiar, para termos a mansuetude, para termos a paciência. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Então, o apego a isto, a estas manifestações, fez com que ele ficasse desorientado. Era um ser que agora não tinha um rumo na sua vida, não tinha uma diretriz. Pura e simplesmente era alguém que era conhecimento, que não tinha agora a contraparte da postura, da conduta. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Ou seja, eu entendi o Cristo, eu tenho que ser compassivo, eu tenho que ser tolerante, eu preciso respeitar a opinião dos outros, eu preciso agora auxiliar ao meu irmão, eu preciso, em qualquer circunstância, estar pronto a entender a estes. Então, o caminho escuro é quando a gente passa a ser preconceituoso, intolerante, implacável, que aponta o dedo, que denigre, que humilha, que faz isto e aquilo. Nós perdemos a razão, porque nós não estamos escudados no Evangelho de Jesus. Nós não estamos escudados em posturas éticas, em posturas cristãs. Então, é esta postura que nós temos que entender. Luzes para nós, que naturalmente vão alumiar a vida do outro. É isto. Se nós não entendemos isto, se nós não colocamos isto, exemplo, a nossa tentativa de melhorar-se. Ah, mas eu sou muito inferior. Somos mesmo. Mas nós temos que nos lutarmos diuturnamente contra nós mesmos. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Então, veja bem, a pessoa não está entendendo, ela está enceguecida pela paixão. E a paixão leva a pessoa a ficar enceguecida. E como é que nós sabemos que a pessoa está enceguecida? Quando ela está lutando pelas coisas materiais. Quando ela está agora não arredando o pé em nenhum momento, nenhuma contenda, em nenhuma discussão, nunca dá um passo atrás, nunca faz a reflexão, nunca faz agora, tem um bom senso. Então a pessoa está enceguecida, apaixonada. E a paixão é pela política, a paixão é clubística, e a paixão são pelos apetites materiais que se nos apresentam. A pessoa fica enceguecida, ela passa a viver a partir daí em uma bolha. Ela acha que é normal, não é normal. A postura do Cristo é nós agora termos para com o outro empatia, nos colocarmos no lugar do outro, entendermos ao outro, não apontarmos e não denegrirmos ao outro. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Então ele está colocando aqui, e por isso que eu trouxe aqui a figura de Frederico Figner, quando ele vai agora junto com Andrade, junto com os amigos espirituais, ele vai ao encontro de um espírito que ele teria doutrinado na sua reunião pública, ou mediúnica, melhor. E esse espírito vai dizer a ele tudo que ele deixava de fazer. Ele falava e não fazia. Os espíritos nos acompanham. Os espíritos sabem quem nós somos. Como é que eu vou doutrinar algum espírito se a minha postura não se coaduna, não é concorde com a minha palavra? Eu preciso doutrinar a mim mesmo. Então, ele falava sobre paciência e, a partir daí, descompunha as crianças que brincavam ao derredor, na rua. Ou seja, não tinha paciência alguma
fazia com que os espíritos ficassem com pesadas obrigações de serem pacienciosos. Alguém que fala e não faz não tem autoridade moral. Então, é isto que Frederico Figner, e é isto que Monteiro está nos colocando. A pessoa, no caso, Frederico Figner, chegou sem luz. Ele trabalhou, mas chegou sem luz. Ele tinha boa vontade, mas não tinha a luminosidade, que é a compreensão, que é a tolerância, que é a paciência. É isso que nós vamos adquirir a melhoria do nosso espírito. Ou nós entendemos isto, ou nós estamos muito, mas muito distantes da trajetória e do caminho. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião. Olha bem o que ele está dizendo. Ele levava as pessoas, aos espíritos, a terem serenidade, a ouvirem, a terem paciência, a terem equilíbrio. E ele repreendia de forma intensa aquelas mulheres simples que faziam parte da reunião. Por quê? Quando elas não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo, ou seja, quando elas estavam diante de uma dificuldade que elas agora veiculavam, ou que elas estavam vivendo, ele fazia com que elas entendessem de uma forma áspera, de uma forma rude, que isso não era correto. Nós temos que entender o outro. Quantas vezes Chico Xavier apenas e tão somente chorou com as pessoas? Ele compreendeu a dor delas e o que ele podia dar de melhor era mostrar que ele estava sensível com a dor delas. E é isto. E ele era intolerante, era intragável, era alguém que não tinha esta paciência, não tinha esta serenidade, que ele agora imaginava ser importante. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Então, olha bem agora como é que a gente precisa entender. Não dá para que a gente faça, isso eu faço no centro espírita. Isso eu faço quando eu estou em atividades assistenciais. Isso eu faço quando eu estou na tribuna falando, ou quando eu estou agora em reuniões mediúnicas. E quando chega na minha vida prática, eu não realizo. Eu não tenho autoridade. Eu não faço, eu não tento me modificar, eu não tento me melhorar. Eu tenho erros, claro, nós somos imperfeitos, muito imperfeitos. Esta noção nós temos que ter, mas nós temos que lutar por sermos criaturas que não estejam agora em dissonância. Estejamos agora tentando fazer o que nós falamos. Então, veja bem, raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Então, ele era alguém irracível, intolerante, cruel com as pessoas. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia. Porém, os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. O que nós temos que entender é que na nossa vida, doutrina espírita é para colocarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, em pequenos detalhes da nossa existência, para que nós agora possamos verdadeiramente fazer dentro de nós esta modificação. Então, ele era alguém que pedia serenidade e paciência. No grupo mesmo não era tolerante nem paciencioso, não era sereno. Na vida prática dele, o que ele era implacável com as pessoas que tinham o quê? Débitos para com ele. Uma coisa é a pessoa poder pagar. Outra coisa é nós conseguirmos entender, termos empatia, imaginar que todos são embusteiros, que todos são mal pagadores, que todos não querem um entendimento, é também não ter equilíbrio, é não ter a serenidade. E mesmo com aqueles que não querem, que nós entendamos, deixemos a vida, deixemos as coisas agora se acertarem, eles vão se ver com eles mesmos. O maior tribunal é na consciência de cada um. Se ainda não soou o momento deste alarme, deste alerta, soará mais adiante. Vamos ouvir perguntas.
esse aspecto irracível, né, a falta de compreensão, denota um espírito trevoso, umbralino, que é? É um espírito umbralino que se deixou levar pela materialidade. Denota que ele teve cargos e posições no passado que não está esquecido, que não está superado. Então, em muitos de nós, na grande maioria, nós já vivemos tudo isto. E denota o quê? Se a pessoa é vaidosa, se a pessoa é orgulhosa, se ela é egoísta, se ela quer ser servida, se ela é irracível, se ela é intolerante, se ela é implacável. Denota todo um estado passado que não é um estado bom, não é um estado bom, que aquilo deveria ter ficado no passado, mas ainda fala alto em nós. Nós passamos por umbrais, fomos a colônias, viemos preparados, veio de uma colônia do nosso lar. Não dá para dizer que ele é um ser que é ainda trevoso. Não. Tinha elementos para ser um ser de colônias. Denotou que, na verdade, ele lutava pelas coisas, com o metro material, e não com o metro do Cristo. Diante de um problema, de um acidente, de algo assim que a gente não esperava, qual deve ser a posição, qual deve ser a atuação de uma pessoa que tenta ser um cristão? A gente tem que começar a compreender, tentar compreender o outro. Ser tolerante, ser indulgente, ser paciencioso, ser fraterno, se colocar no lugar do outro, porque esta é a postura. Ah, mas ele está nos enganando. Ele está enganando a ele mesmo. Ele está enganando, tentando enganar a vida. E ninguém engana nem a si, nem a vida. A nós, que nós não levemos desta forma. Compreendamos, ele é alguém que está doente, alguém que não está agora em boas condições. Então, a nossa maneira deve ser de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio. Não adentremos em situações em que deixemos que o orgulho fique ferido. Não nos sintamos ultrajados, não nos sintamos desta forma. Sintamos-nos, sim, prontos a superarem uma adversidade. Vamos continuar. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre retas, muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Ele sabia o caminho. Ele sabia o caminho. Nós sabemos o caminho. O caminho não é este. Não é este da contenda. Em qualquer circunstância, não existe argumentos para que eu possa agredir o outro. Não existe argumentos para que eu seja contundente, virulento, para que eu denigre o outro. Não existe. A nossa postura é de, onde nós estivermos, aonde estivermos, sermos pessoas tranquilas, tentando ser as melhores. Mesmo que a gente erre, a gente volta atrás, ou deverá tentar voltar atrás, para se excusar, para tentar apaziguar a nossa consciência. O drama com a nossa consciência é muito intenso. Então, isso aqui é importante. Não dá para que a gente vá lá na tribuna pregar o amor aos semelhantes, a paciência, a doçura, fazer isso e aquilo. E aí? Na vida prática, é intolerante, é irracível. Na vida prática, busca subterfúgios para ter isto e para ter aquilo, não quer ceder 1 milímetro. Então, nós queremos ganhar o mundo da terra? O nosso reino é da terra? Não. O nosso reino é o reino de Deus que está dentro de nós. É para isso que nós viemos, para fazer diferente. É para buscar valores que a sociedade não busca. É para buscar e ter critérios que não são os da maioria. Não seremos reconhecidos nem aplaudidos. Muitas vezes seremos até refutados. E o que importa? O importa é se nós estamos agindo de forma serena. Nós estamos agindo para o melhor ocorrer. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. É isso. A sessão mediúnica que nós participamos, permanente, é na nossa vida cotidiana. É no nosso dia a dia. O que nós fazemos das oportunidades?
como nós nos aproveitamos para ajudar o nosso irmão. São momentos e circunstâncias que denotam quem nós somos. São nos momentos, assim, cruciais, são nos momentos agudos que nós mostramos se somos insatisfeitos, revoltados, insubordinados, rebeldes, se utilizamos de qualquer argumento, eu quero ganhar a discussão, não importa. Então, nós não temos o Cristo no coração. Então, é a vida nossa do dia a dia que mostra quem nós verdadeiramente somos e estamos querendo ser. É uma sessão permanente de nós mostrarmos os valores que introjetamos ou não. Talhava o Espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Então a pessoa se escuda no conhecimento que a doutrina lhe dá, e ela não usa para ela mesma. Ela faz com que o conselho seja para o outro. E nós nunca nos utilizemos disto para nos modificarmos, para sermos pessoas que auxiliem. Ah, mas eu não preciso ter disciplina, sim. Mas eu preciso, primeira coisa é amor ao próximo. A segunda coisa é a disciplina. Não troquemos. A disciplina não é o mais importante. Ela é fundamental. O mais importante é sermos pessoas compassivas, pessoas compreensivas, pessoas que queiram auxiliar aos outros. Então é isto. Esta é a colocação. A pessoa não pode se utilizar da doutrina para isto, para se escudar. Não pode se utilizar deste ou daquele médium para se escudar. Não. Nós temos que usar para nós paciência, tolerância. Ao demais disto, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Então ele ficava preso a estas contendas. Então a vida para ele passou a ser, ele dava importância à reunião mediúnica, ele era um frequentador assíduo, mas para ele era uma luta que ele precisava mostrar todos os argumentos, não importando se ele humilhasse, se ele denegrisse, se ele levasse a pessoa a uma situação de muito mal com ela mesma, autoestima, não importava. Ele queria o espetáculo, ele queria ser o poderoso, convencer espíritos. E é isto que faz com que muitos espíritas estejam fundando centros espíritas nos planos inferiores. Eles se envaideceram de tal forma, tem tantos conhecimentos teóricos e não tem vivência prática. Então a pessoa precisa entender de que vale isto se eu não ajudo, de que vale aquilo se eu não levo a paz ao meu irmão. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados. Então, veja bem, ele, fora da sessão prática, ele tinha o estabelecimento comercial dele, que ele já mostrou em rápidas pinceladas, como ele era irracível, como ele era muito cruel, mas quando ele estava com as pessoas, o que ele gostava? Vastíssimos comentários dos fenômenos observados. Então, ele queria mostrar, convencer. Ele era uma pessoa que queria convencer as outras. Duelos palavrosos. Ele queria duelar em onde ele estivesse. Ele queria ter a argumentação mais precisa, mais correta, mais adequada. Ele queria, portanto, superar aquele adversário. Narrações de acontecimentos insólitos. Então, os acontecimentos mais insólitos, mais banais, ele queria narrar com uma forma para prender a atenção dos outros. Crítica rigorosa dos médiuns. Então, como é que ele era na vida prática dele? Era alguém que queria continuar duelando, criticando, apontando, ou seja, não se introjetou dentro dele os valores da serenidade, os valores do Cristo. Então, quando Cristo mostra aos apóstolos que eles deveriam ser compassivos, que eles deveriam ser compreensivos, ele está nos dando uma senda, ele está nos dando uma senha. Ou nós agimos assim, ou nós não estamos junto ao Cristo. Vamos ouvir pergunta. O filósofo alemão
Leibniz falava que se existe a necessidade de convencimento, não vai existir a verdade pelo convencido. Ou seja, o cristão, o espírita, numa conversa, ele nem deve entrar nesses assuntos, ou ele deve expor seu ponto de vista, como ele fica? Ele tem que ser sereno, equilibrado, porque a pessoa tem verdades que fazem bem a ele, versões que ele está bem colocado. Se ele está fazendo bem com aquilo e responde os seus anseios íntimos, por que eu vou agora levar essa pessoa a se sentir mal ou fazer ou criar uma animosidade? O que eu ganho com isso? O meu irmão está fazendo o melhor que ele pode, ele está servindo, aquilo responde às suas necessidades interiores, está ótimo. Que ele continue fazendo o melhor. Tolerância, respeito, não adentremos em arengas que nós não chegaremos a lugar algum. Isto aí não nos ajuda. A gente precisa superar estas posturas arrogantes, porque isso é arrogância. A pessoa quer criticar, quer impor, quer narrar, quer duelar. E aí, o que isso chega aonde? Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente, necessitado de hospício. Então, agora, Monteiro foi envolvido pela angina. Será que ele foi antes da hora? Será que ele precipitou um problema? Muito provavelmente. Esta forma não serena, não equilibrada, não amistosa, gera consequências. Isso é o natural. A pessoa vai se agredindo, a pessoa vai se intoxicando com estas emoções passionais. E toda emoção ela é passional. Toda emoção ela gera na pessoa uma carga de adrenalina, uma descarga de adrenalina muito intensa. Então, ele entendeu que a partir desses desvios, ele foi envolvido pela angina e passou como um demente, que necessitava de hospício. Então, ele entendeu, a pessoa vai ficando dementada, a pessoa vai ficando envolta pela materialidade, envolta por aquelas posturas que não tem nenhum momento de equilíbrio. Tarde reconhecia que abusara das faculdades sublimes do verbo. Então, a faculdade do verbo é para auxiliar, é para enaltecer, é para estimular, é para orientar e nunca para denegrir, e nunca para contender, e nunca para levar à dissensão as pessoas e as comunidades. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Que jeito? Não tem como. Não dá para que a gente ensine sem exemplo. Não dá para que a gente dirija sem amor. Amor significa irrestrito, incondicional, entender todas as partes envolvidas. Quem dirige precisa entender a todas as posturas. Não adentremos num clima de animosidade. Não adentremos num clima de partidarismo. Não adentremos num clima de beligerância. Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Então, ele foi levado a planos inferiores. Não tem como ser diferente. Ele viveu as paixões. Ele viveu de forma contundente. Alguém poderá dizer, mas ele foi assíduo. Mas ele utilizou-se de que forma? Anteriormente, em muitas reuniões, os espíritos dizem, mas eu fui cristão. Cristão que queria cargo e posição. Cristão que barganhava com isso e com aquilo. Cristão que denegria o outro. Não é cristão, não. Não seguiu os preceitos do Cristo. Cristão é aquele que tenta lutar contra as inferioridades próprias. Então, estas entidades fizeram o quê? Aguardavam a ele no momento da saída dele do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento, as emoções, em verdade, agarrava-se a objetivos inferiores. É isto. Ele estava preso a estas contendas, a esta beligerância, a esta busca por convencer, por induzir. E aí nós perdemos a noção exata das coisas.
Nem sempre a gente tem o melhor raciocínio, nem sempre a gente tem a colocação exata. Silenciemos, nos acautelemos, façamos agora uma meia-culpa, vamos dar um passo atrás, vamos asserenar a nossa existência, vamos fazer com que a gente possa tranquilizar o nosso ser. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Então ele queria agora dirigir-se aos céus, porque ele habituou-se com a prece, com a balbúrdia, não com o coração fazendo uma prece verdadeira. Mas ele estava colado aos interesses da terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Ou seja, os espíritos, como fizeram com Frederico Figner, ironizavam, riam dele, como fizeram agora com Monteiro. Riam dele, porque repetiam as frases que ele dizia. Ele repetia, ele tinha clichês. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado, de forma irônica. Olha bem, então eles diziam de forma irônica que ele fosse paciente, que ele fosse sereno, que ele perdoasse. Por quê? Porque ele estava falando e não fazendo. Não tinha autoridade moral, não tinha dentro de si o desejo sincero de se melhorar. Ele queria pura e simplesmente ganhar uma arenga, uma discussão. E aí, o que isso significava para o espírito dele? Problemas. É isso que veio significar apego às coisas materiais. Tudo pelo qual nós temos que lutar para nos desvencilharmos, para nos desapegarmos. Ah, mas o mundo não tem que ser melhor? Tem. Só será melhor se nós tornarmos-nos seres melhores. Não será melhor por esta ou por aquela contingência política ou social. Não. Se os homens se modificarem, nós modificaremos o nosso exterior. Se os homens não se modificarem, tudo de fora vai se perder. Isso é noção básica da vida. Vociferei, roguei, gritei, mas tive que suportar este tormento por muito tempo. Então, veja bem, não adianta a gente falar que esteve aqui ou acolá. Fez, realizou, verdadeiramente lutou contra si mesmo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração, a bondade, a compaixão de alguns bons amigos me trouxe até aqui, a nosso lar. Então, veja bem, precisou abaixar todo o apego, precisou agora o distanciamento das coisas materiais, para que ele pudesse se desapegar, mas ele não tinha superado tudo ainda. Vamos ver. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. É assim, o espírito está revoltado porque é imaturo, o espírito está revoltado porque acha que está num local que ele não merece, e o espírito está revoltado porque acha que ele fez por merecer coisa melhor. Isso é imaturidade. Ou nós fazemos a mudança íntima ou não fizemos nada. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos. Não me consagrava ao esclarecimento dos desencarnados. Ou seja, ele não havia feito a sua parte, é que ele não havia entendido. Cumprir com o meu papel é cumprir de forma a colocar o Cristo, colocar os preceitos evangélicos, colocar em tudo que eu fizer esta maneira mais doce, mais compassiva, mais tolerante. Não feito isso, a gente cumpriu parcialmente e, às vezes, muito, muito aquém das nossas possibilidades. Muito aquém. Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Então, veja bem, ele foi levado ao tratamento porque viram que era uma irritação ridícula de alguém que não havia entendido, que ele não havia feito por merecer. Mas, veja bem, não fiquei satisfeito. Ele foi levado agora a
ao nosso lar, mas não ficou satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. Isso chama-se orgulho, espírito orgulhoso, espírito que acha que ele sabe mais do que os outros, prepotente, vaidoso, espírito. Então a gente vai se envolvendo com isso. A gente precisa ter cuidado para a gente não perder as referências básicas. Porque é isto. A pessoa achou que foi para um lugar indevido, achou que ele não estava merecendo o tratamento não era adequado, que ele queria, a partir daí, uma audiência com a ministra veneranda. Ele merecia, ele achava. Ele havia feito a sua parte. Então, ele agora objetou uma série de coisas. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Então, sabemos que a mulher, que é o espírito que mais trabalhou em nosso lar, é o espírito que recebeu a comenda da maior trabalhadora das Américas. Não marcou a audiência, a ministra veneranda, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara descanso. Então, esta mulher, que tinha horário que ela poderia descansar, é a hora que ela vai servir, é a hora que ela vai ouvir, é a hora que ela vai, a partir daí, entender ao ser humano de forma compassiva, ela entendendo agora os reclamos desse irmão. E aí ela estava ali pronta a ouvir. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Então, por 2 horas, ele agora jogou fora as lamúrias, as lamentações, agora ele colocou impropérios, agora se sentiu alguém esquecido, em silêncio expressivo. Deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Por 2 horas, esta mulher mostrou que é uma postura cristã, pacienciosamente, de forma serena, deixou que ele fizesse uma catarse, deixou com que ele fizesse agora, externando os seus problemas íntimos, e agora ela vai colocar: quando me calei, à espera de palavras que me alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Então, veja bem, é esta a postura que ela veio nos mostrar. Ela mostrou a Monteiro isto. Não adianta eu praticar, exercer, ser assíduo. Isso ajuda, sim, mas eu tenho que colocar o Cristo na minha vida. E como eu vou ver se eu estou colocando? Eu sou tolerante, eu sou compassivo, eu auxilio, eu entendo as refregas, eu entendo os problemas, eu sou alguém que não entro de forma acalorada nas discussões, eu tenho agora que vou colocar panos quentes, vou colocar o equilíbrio, vou trazer a serenidade. Ah, mas eu não consigo ser sempre assim. Tentemos ser o mais possível. Nós vamos nos sentir bem. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi, mastigando palavras como quem pensa, mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Então não adianta a gente colocar a teoria, ir, fazer e não modificar-se, e não ser tolerante e paciencioso. Então, esta lição serve para nós, para que nós entendamos. Doutrina espírita é uma doutrina que revive o cristianismo entre nós.
Vamos finalizar a nossa reunião agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, o amparo que recebemos, a proteção que nos foi possibilitada, e assim gratos, confiantes nesta ajuda junto a todos os que estiveram vinculados a esta reunião, agradecidos, rogamos que estas bênçãos possam se espargir a todo o nosso país, a todos nós, e confiantes, finalizamos a prece e reunião da noite. E que assim seja.